Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, meus cumprimentos ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado, a todos, toda a equipa que está aqui presente, que os acompanhou. Eu gostava de levantar aqui um conjunto de questões, um conjunto de alertas que nos parecem importantes tendo em conta o contexto económico. E vamos começar a falar sobre o investimento. O investimento, de facto, é a variável crítica do crescimento sustentável. O investimento em 2014, portanto, a formação bruta de capital fixo, cresceu 2,8% e em 2015, 3,9%. Portanto, na fase pós-troika, foram estes valores do crescimento ao nível de investimento. O Governo projeta para 2016 4,9%. E ainda, olhando para o Orçamento de Estado de 2016, as perspectivas do investimento público têm uma quebra de 5,6%. Ou seja, em 2015 tivemos uma subida de 9,4%, reconhecemos que a base era a que era, tendo em conta o contexto do período, mas foi um momento de grande crescimento económico e de grande investimento público, tendo em conta as possibilidades do país. Portanto, o grande esforço neste contexto recai sobre o setor empresarial do Estado, público e privado. Ou seja, segundo as nossas previsões, o crescimento privado, do investimento privado, teria que andar na ordem dos 7%. E surge logo uma questão, se estes valores, na perspectiva daquilo que foi apontado pelo Governo de 4,9%, se ainda se mantêm como uma perspectiva de crescimento ao nível do investimento, como uma perspectiva realista. Esta é logo a primeira questão que eu faço ao Governo. A segunda questão tem a ver com a comparação com o conjunto de entidades internacionais e nacionais vão fazendo, tendo em conta os valores para o investimento, em que dão projeções muito abaixo daquelas que são indicadas pelo Governo. Dou o exemplo da Comissão Europeia 3%, dou o exemplo do FMI 3%, para não falar dos valores que são dados pelo Banco de Portugal, que são valores que nos apresentam estagnação clara em termos de investimento. Aliás, basta acompanhar o conjunto de empresas a nível nacional para perceber que o investimento a nível nacional e aquelas que estão a investir em território nacional, para percebermos que, efetivamente, o investimento privado está praticamente estagnado. E esta é uma grande preocupação. Portanto, o investimento, na nossa perspectiva, é a confiança no futuro e não é difícil imaginar, portanto, na nossa perspectiva, porque é que os investidores estão pessimistas. Por um lado, aquilo que foi acabar com a reforma do IRC foi, na nossa perspectiva, uma medida negativa. Aliás, foi a única medida, o único compromisso firme que o Partido Socialista assumiu nos últimos anos e mal chegou ao Governo, quebrou logo essa medida, mas também o alinhamento com a Grécia, portanto, e a ida do Sr. Primeiro-Ministro à Grécia, portanto, e ao Siriza, eu penso que, e o memorando que assinou, portanto, com o povo grego, com o Governo grego, penso que também não ajudam nada, portanto, a confiança e o investimento. Para dar nota também que o investimento na inovação, portanto, aquele investimento que consideramos determinante, mesmo aquele que é apontado em termos públicos, nomeadamente ao nível da reabilitação e regeneração urbana, dos 1.400 milhões anunciados, na nossa perspectiva, não são investimento que criem propriamente inovação e não é um investimento que aumente a competitividade externa, na nossa perspectiva. É importante, embora poderemos contestar algumas matérias sobre esse aspecto, mas ao nível da inovação, ao nível da competitividade, não traz nada de novo. Ao nível do crescimento económico, todas as organizações também internacionais e nacionais apontam para valores extremamente preocupantes, muito aquém daqueles que foram apresentados pelo Governo. Dou o exemplo do FMI, que apresenta um valor de 1,4% e a Universidade Católica, portanto uma entidade nacional bastante credível, aponta para 1,3%. Ou seja, cada vez que vamos tendo mais dados do Governo, os valores macroeconómicos, nomeadamente ao nível do investimento, como já referi, mas também ao nível do crescimento económico, são cada vez mais preocupantes. E, mais uma vez, faço a pergunta ao Sr. Ministro se as perspectivas de crescimento económico apontadas pelo Governo se mantêm ou se existem alterações naquelas que foram apontadas há algum tempo atrás. Aliás, estamos claramente convencidos que os problemas da economia portuguesa estão precisamente do lado da oferta, na baixa produtividade. O Governo deveria apostar precisamente nessas áreas e não orientar, portanto, todo o crescimento económico na perspectiva do consumo e, sobretudo, do consumo das famílias. Aliás,
este é um modelo que já conhecemos muito bem e que deu muito maus resultados, que inclusive levou Portugal à bancarrota. Ao nível de dados sobre o emprego, Sr. Ministro, podemos dizer que os valores do desemprego que estavam numa linha descendente bastante importante para o país, recentemente, ainda com alguma cautela com estes dados nesta fase, mas não nos trazem perspectivas muito positivas. Basta ver os dados que o INE nos apresentou recentemente, deixam-nos efetivamente preocupados, não estamos espantados com esses valores, tendo em conta os níveis de investimento que estão a ser concretizados a nível de Portugal, mas ainda com alguma cautela sobre esses valores, pergunto ao Governo o que é que nos tem a dizer sobre esta matéria, ao nível da questão de baixar o desemprego e também ao nível das perspectivas de emprego. Ao nível das perspectivas de emprego, dizer que em dados homólogos com períodos anteriores estávamos com médias de 60 mil postos de trabalho. Comparando com os dados mais recentes apresentados pelo INE, estamos com um crescimento de 9 mil postos de trabalho. Significa que não estamos a gerar emprego. Este é um dado muito objetivo que o Sr. Ministro também deve ter. Outra matéria para nós determinante, que tem a ver com a questão das exportações. Portanto, a dinâmica exportadora que nós sentimos ao longo dos últimos anos e ao nível da nossa balança de pagamentos, os resultados extraordinários que o país foi conseguindo numa fase extremamente difícil da nossa vida económica e social, ainda assim a resposta dos portugueses, dos empresários portugueses e daqueles que investiram em Portugal, deu-nos uma trajetória muito importante e resultados muito positivos. Neste momento, os valores homólogos que nos são apresentados, mesmo tirando a questão dos combustíveis, são valores extremamente preocupantes para o país. Daí a minha pergunta ao Sr. Ministro, se os valores que nos são apresentados ainda se mantêm, ou se os valores apresentados, obviamente, pelo Governo, ou se já existem alterações também relacionadas com esta matéria. Para terminar, uma pergunta muito objetiva, tem a ver com um conjunto de queixas que fomos recebendo ao longo do tempo, nomeadamente ao nível dos pagamentos do CREN, repito, pagamentos às empresas do CREN. A informação que nós temos é que as empresas deixaram de receber, nomeadamente, os saldos finais. Esta é uma situação preocupante, o Governo anunciou o Plano 100 na nossa perspectiva, pensamos que todo esforço foi lançado no Plano 100. Gostávamos de conhecer o Plano 200, não sei se existe o Plano 200 ou o Plano 250, também gostávamos de saber qual é o ponto de situação sobre esta matéria, mas a questão CREN, pagamento às empresas, é uma questão fundamental para nós, porque sistematicamente tem-nos sido colocada essa preocupação. Muito obrigado, Sr. Ministro.